Tudo começa no instante em que você percebe que o ato de pedir é uma confissão de ausência. Toda vez que você pede, afirma que ainda não tem. E aquilo que você afirma com sentimento é aquilo que o universo confirma. Neville Goddard dizia: não peça, assuma. Porque o pedido nasce da separação, mas a assunção nasce da unidade. Quando você pede, você diz: eu não tenho. Mas quando você assume, você declara: eu sou. E o universo só reconhece uma linguagem: a do ser. Tudo o que você busca já existe em potencial dentro de você. A consciência é o único lugar onde todas as realidades existem simultaneamente. Nada está distante, nada está por vir, tudo já é, em níveis diferentes de percepção. O que muda é o seu estado de consciência, e é ele quem determina o que se torna visível. O segredo, portanto, não está em pedir, mas em sentir-se já sendo o que deseja. Quando você assume o estado desejado, você está dizendo à vida: eu sou isto agora. E a vida responde sempre aquilo que você sente ser verdadeiro. A mente humana foi ensinada a acreditar que precisa convencer algo fora de si. Mas não há nada fora. Tudo é consciência, e consciência é você. Quando você muda internamente, o mundo muda com você. Assumir o desejo realizado não é fingir, não é imaginar de forma vazia. É habitar internamente o sentimento da realização, até que ele se torne o seu novo estado natural. É viver por dentro a experiência antes que ela apareça por fora. Essa é a lei silenciosa que rege toda a criação. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E o que você é determinado pelo que você aceita sentir como verdadeiro. Pedir reforça a distância, assumir dissolve a separação. Enquanto o pedido carrega a vibração da carência, a assunção vibra na frequência da completude. E o universo responde à vibração, não às palavras. O sentimento de já possuir é o verdadeiro ato criador. Quando você se sente em paz por dentro, antes que algo aconteça, você dá ao universo a permissão para refletir essa paz em forma de eventos, pessoas e oportunidades. A fé não é uma esperança, é uma posse interior. Fé é o sentimento de já ter recebido. E quando você vive a partir desse estado, o resultado não pode falhar. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e caminhe como se fosse verdade. Porque o subconsciente não distingue entre o que é imaginado e o que é físico. Ele apenas registra o sentimento dominante e o expressa no mundo dos fatos. O que você sente profundamente agora é o molde da sua próxima experiência. O universo é apenas o espelho da sua consciência, e esse espelho nunca erra. Ele devolve fielmente o estado interior que você sustenta. Você pode repetir 1000 afirmações, pode orar, pode esperar. Mas enquanto sentir que ainda precisa pedir, estará mantendo viva a vibração da falta. E o mundo responderá a ela. A chave é inverter o movimento. Deixe de buscar e comece a ser. Sinta-se completo agora, ainda que nada pareça ter mudado. Porque o invisível sempre antecede o visível. A semente contém a árvore, mesmo que os olhos ainda vejam apenas o solo. Assim também é a sua consciência. O sentimento que você planta hoje será o fruto que colherá amanhã. Assumir o estado é um ato de poder silencioso. É a aceitação incondicional de que o que você deseja já é real dentro de você. E aquilo que é real internamente não pode deixar de se manifestar externamente. Tudo no universo é vibração. Cada pensamento, cada emoção, cada crença é uma frequência que emite um sinal silencioso, e esse sinal é sempre respondido. Você não precisa lutar para mudar o mundo. Precisa apenas mudar a vibração que está emitindo. Neville Goddard dizia que todo estado é um nível de consciência,
e que você se move entre estados não através de esforço, mas através do sentimento. Quando você sente algo como verdadeiro, você entra nesse estado e o mundo começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. O estado assumido é como uma estação de rádio. O que você ouve depende apenas da sintonia que escolhe. Se você está vibrando na frequência da escassez, mesmo que diga palavras de abundância, o som que ouvirá será o da falta. Mas quando muda a sintonia, quando o sentimento muda, toda a experiência muda com ele. A vida nunca responde ao que você diz desejar, mas ao que você realmente sente ser. Essa é a natureza vibracional da criação. Você está constantemente emitindo e o universo está constantemente respondendo. Por isso, assumir o desejo realizado não é um ato de imaginação ociosa. É uma mudança vibracional profunda, um deslocamento do seu estado de consciência. Você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que já é. A diferença é sutil, mas transforma tudo. O que espera vibra na ausência. O que é vibra na realização. E o universo responde sempre à vibração dominante, não à aparência momentânea. Quando você assume internamente o estado desejado, você já não busca mais sinais. Você se torna o próprio sinal. E os sinais externos começam a surgir naturalmente, sem esforço, porque a vibração interna já foi estabelecida. Neville ensinava que o segredo é sentir a naturalidade do estado. Não se trata de forçar a crença, mas de permitir que o sentimento da realização se torne algo confortável, familiar, inevitável. Você não precisa tentar acreditar, basta permitir-se sentir. O sentimento é a linguagem do subconsciente, e o subconsciente é o poder criador. É ele quem manifesta tudo o que você aceita como verdadeiro. Não o que você deseja, mas o que você aceita. E essa aceitação acontece pelo sentimento. Por isso, quando muda o sentimento, tudo muda. E o mais belo é que esse processo é silencioso. Você não precisa contar a ninguém. Não precisa lutar nem explicar. Basta sentir e permanecer. A vibração não mente. Você pode repetir palavras de fé, mas se por dentro sente medo, é o medo que está criando. Pode declarar amor, mas se sente rejeição, é rejeição que o universo ecoará de volta. A vibração é pura verdade, o reflexo exato do seu estado interno. Mas há algo libertador nisso. Você pode mudar sua vibração agora. Basta mudar o que sente. Não é necessário esforço, apenas consciência. Porque o sentimento é escolha. E o sentimento que você cultiva é o mundo que você constrói. Quando você compreende que a criação é vibracional, entende que assumir o desejo realizado não é esperar que algo aconteça, mas sentir-se no final realizado agora. A mente pode resistir, mas o coração já sabe. O coração vibra com a certeza daquilo que é. A cada instante, você pode se perguntar: qual vibração estou emitindo agora? Essa simples pergunta é uma chave. Ela o convida a observar o próprio estado e a escolher conscientemente a vibração do seu destino. A vibração é o seu verdadeiro pedido, e ela sempre é atendida. Habitar o estado desejado não é imaginar de forma passageira. É viver internamente a realidade que você escolheu, até que ela se torne mais real dentro de você do que o mundo externo. Enquanto o mundo diz ainda não, você sente já é. E quando o sentimento de realização se torna natural, o invisível se condensa em forma. Neville Goddard ensinava: você deve se perder na sensação de já ser o que deseja ser. Isso significa que você precisa permitir que o novo estado substitua completamente o antigo. Não se trata de desejar algo lá fora, mas de transformar o seu eu interior, de vestir uma nova identidade vibracional. O antigo você desejava, o novo você já é.
E esse é o verdadeiro salto de consciência, deixar de tentar conquistar e simplesmente assumir o ser. Mas como habitar esse estado? Não é por esforço nem por repetição mecânica, é por imersão emocional. Você se entrega ao sentimento do desejo realizado como quem se entrega à certeza de estar vivo. Você sente a realidade interna de tal forma que ela se torna inevitável. No início, a mente resiste, ela tenta medir, comparar, duvidar. Mas a consciência não argumenta, ela simplesmente é. E quanto mais você mantém o sentimento do novo estado, mais ele se torna natural e mais o antigo se dissolve. Tudo o que parece sólido é apenas um reflexo de uma vibração sustentada. Mude a vibração e o reflexo precisa mudar. É uma lei. Não há exceções. Neville dizia que o segredo é permanecer fiel à suposição. Mesmo quando nada parece mudar, o trabalho já está feito no invisível. O universo sempre se reorganiza para refletir o novo estado, mas o tempo entre o invisível e o visível depende da sua persistência interior. Persistir não é forçar, é manter-se em paz no novo estado, é recusar-se a cair de volta na velha vibração da dúvida. É escolher, de novo e de novo, a consciência do ser realizado. Você não precisa de provas externas. O sentimento é a prova. E quando o sentimento é verdadeiro, o mundo não tem escolha senão confirmar. Pense em um ator que mergulha em seu papel até esquecer quem era antes. Por um instante, ele se torna o personagem. Essa é a chave da manifestação, tornar-se internamente aquilo que se deseja expressar. O sentimento cria raízes no subconsciente, e o subconsciente é o solo fértil de todas as experiências. Uma vez que a nova identidade é plantada, ela começa a brotar e, cedo ou tarde, floresce em circunstâncias externas. Você não precisa se preocupar com o como. O como pertence à inteligência divina. Seu único trabalho é manter o estado interior, permitir que o sentimento do desejo realizado se torne tão comum quanto respirar. E quando isso acontece, você percebe algo profundo. O desejo desaparece, porque já não há distância entre você e o que queria. Você se tornou aquilo, e o mundo exterior, obediente à consciência, começa a refletir esse novo ser em forma de eventos, pessoas e sincronicidades perfeitas. A manifestação é natural. É a consequência inevitável do sentimento mantido. Não é uma conquista, é uma revelação. Você não cria algo novo, apenas revela o que já existia em potencial. Habitar o estado desejado é tornar o invisível mais real do que o visível. É permanecer fiel ao invisível até que o visível se curve diante dele. A cada dia, retorne para dentro e pergunte: quem estou sendo agora? E se a resposta não for compatível com o que deseja experimentar, mude o estado. Não pela força, mas pelo sentimento. Sinta-se novamente como quem já é. Esse é o verdadeiro poder da consciência. A fé não é acreditar que algo vai acontecer. A fé é saber que já aconteceu, no invisível, e permanecer fiel a essa verdade até que o mundo a reflita. Quando Neville Goddard falava sobre fé, ele nunca se referia à esperança cega. Ele falava de consciência sustentada. Uma convicção silenciosa, profunda, inabalável, que não precisa de sinais nem de confirmações externas. A fé é o poder que mantém a ponte entre o invisível e o visível. É o espaço onde o impossível se torna inevitável. A maioria das pessoas vive pedindo, esperando, desejando, mas o Criador consciente não pede, ele assume. E quando assume, permanece. A permanência é a verdadeira fé. Enquanto a mente comum oscila entre dúvida e esperança, a consciência desperta repousa na certeza. Ela não se apressa, não teme, não cede ao tempo. Ela sabe, fé não é emoção, é estado. Um estado de ser tão profundamente enraizado que o mundo não tem poder de abalar.
Quando você tem fé, mas se sente ansioso ou frustrado, isso não é fé, é expectativa condicionada. A verdadeira fé é serena, ela é silenciosa. Ela observa o cenário mudar, sabendo que o desfecho já está escrito dentro dela. Neville dizia: fé é lealdade ao estado invisível. É permanecer fiel ao sentimento de já ser, mesmo quando nada parece provar isso. É recusar-se a duvidar, não por orgulho, mas por entendimento. A dúvida é a linguagem do velho eu. A fé é o idioma do novo. E quando você muda de idioma interior, o universo começa a responder em uma frequência diferente. A fé é o sol interno que dissolve a névoa da incerteza. Ela não luta contra o medo, apenas o transcende. Porque onde há fé verdadeira, o medo não encontra morada. Cada vez que você reafirma o seu estado de já é, você alimenta a nova realidade. E quanto mais você a alimenta, mais ela cresce, até que o antigo estado morra de fome. Fé não é repetir frases positivas, é sentir o fim como presente, é descansar no resultado antes que ele se manifeste, é andar na certeza invisível de que tudo o que você deseja já foi concedido no momento em que foi sentido. Nada pode resistir à fé sustentada. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem as aparências. Porque a fé é consciência desperta. E a consciência é o único poder criador que existe. A fé transforma o invisível em inevitável. E o inevitável, cedo ou tarde, se manifesta. A fé não pede provas, ela é a prova. E o universo, como um espelho obediente, se curva diante daquele que sabe. A fé é a arte de permanecer imóvel diante da tempestade, sabendo que o sol já nasceu. É olhar para o nada e enxergar o tudo. É sentir a realidade que o mundo ainda não vê. E com paciência divina, permitir que ela floresça em sua hora perfeita. Você não precisa de sinais. Você é o sinal. Você é o ponto de consciência através do qual o infinito se reconhece. E quando você sabe disso, quando repousa na fé como quem repousa em si mesmo, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. Essa é a fé de que Neville falava. Não uma crença, mas uma identidade. Você não tem fé, você é a fé. E quando esse entendimento se torna natural, o pedido cessa, a busca termina e o ser simplesmente vive o resultado. Tudo o que existe à sua volta é reflexo do estado que você escolheu habitar. Nada vem de fora. O fora é apenas o espelho do dentro. O mundo físico é a tela onde a consciência projeta suas imagens. Você não está no mundo. O mundo está em você. Ele se dobra, se reorganiza, se curva diante do estado que você sustenta. Neville Goddard dizia: o mundo é um espelho, eternamente refletindo o que você está consciente de ser. E essa é a chave que encerra todo o mistério da criação consciente. Você não precisa se esforçar para mudar o mundo. Ele muda quando você muda. Você não precisa lutar com as circunstâncias. Elas são sombras, e sombras não têm poder diante da luz da consciência. Quando você assume o estado do desejo realizado, o mundo externo começa a se reconfigurar para se alinhar com esse novo você. As pessoas mudam, as situações se ajustam, os caminhos se abrem, mas nada disso é milagre, é lei. Tudo o que é assumido internamente deve, cedo ou tarde, ser expresso externamente. O invisível é a semente, o visível é a colheita. E o tempo é apenas o espaço necessário para que o invisível amadureça em forma. Por isso, não apresse a manifestação. Ela já está em curso. Apenas mantenha o sentimento vivo dentro de você, como uma chama constante, silenciosa, estável, inextinguível. O estado assumido é a causa, o mundo é o efeito. E quando a causa é mantida com fidelidade, o efeito é inevitável. As pessoas olham para o resultado e chamam de destino. Mas o destino é apenas a colheita da consciência.
Cada pensamento sustentado, cada sentimento aceito, cada imagem interior repetida, tudo se torna o tecido da realidade visível. Quando você entende isso, a vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna uma obra de arte. Você começa a criar deliberadamente, não por necessidade, mas por amor ao próprio poder de criar. E o desejo deixa de ser um grito de carência e se torna um cântico de celebração. Tudo o que você deseja já existe, esperando apenas que você o aceite como real. Não há distância entre você e o que deseja. Há apenas um estado de consciência. Mude o estado e o mundo muda com você. O universo não sabe dizer não. Ele apenas replica o que você é. Se você vibra em dúvida, o universo replica dúvida. Se você vibra em certeza, ele replica certeza. Se você vibra em amor, tudo se reorganiza em harmonia. O poder não está em pedir, mas em assumir. O pedido reconhece a falta, a assunção reconhece a posse, e o universo responde apenas à consciência do já ser. Você é o centro da criação. Tudo começa em você e tudo termina em você. Não há ninguém lá fora, há apenas reflexos do que você mantém aqui dentro. Por isso, quando olhar o mundo, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que dentro de mim está sendo refletido nisso? Essa é a pergunta do Criador desperto. A pergunta que dissolve a ilusão de separação. E então, em um instante de clareza, você entende. Não há o que pedir, porque tudo já foi dado. Você já é o que busca. Você já possui o que deseja. Você apenas precisava lembrar. O sentimento é o segredo, a consciência é a causa, e o mundo é o espelho. Pare de pedir. Assuma o ser. E veja o universo inteiro se mover para confirmar o que você se permitiu sentir como verdadeiro.